Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, mexe com muita gente aqui no Brasil. Aquele dilema clássico, sabe? Carteira assinada, a CLT, com aquela segurança toda, ou a liberdade de ser corretor de imóveis, com os riscos e, claro, as recompensas. A gente está se baseando num material bem interessante que chama isso de fronteira invisível da liberdade profissional. Então, a nossa missão aqui é tentar entender os prós e contras de cada caminho, sabe? Essa tensão entre querer segurança e, ao mesmo tempo, querer ser dono do próprio nariz. E, para começar, tem uma pergunta no texto que é, assim, bem direto ao ponto. E se o crachá exibido com orgulho for, na verdade, um grilhão disfarçado de estabilidade? Forte, né? Super forte. E muito atual, né? Porque hoje em dia essa ideia de estabilidade no emprego Uhum. ela tá bem diferente do que era antes. Pois é, então vamos lá, vamos analisar isso direitinho. Começando pela CLT, que é o caminho mais, digamos, tradicional, o material que a gente leu destaca o que todo mundo já meio que sabe, né? A segurança da lei, o salário que cai na conta todo mês. Exato. 13º, férias, FGTS, aquela coisa toda. Uma previsibilidade que, para muita gente, é fundamental. Dá uma paz. Uhum, Mas, por outro lado, e isso é interessante, essa mesma estrutura que protege, às vezes ela limita. uhum. O texto fala do risco de estagnar, sabe? Ficar parado na carreira. As metas que vêm de cima, os horários fixos. Aquela rotina mais engessada, né? Isso, pouca autonomia para decidir, para inovar. E, claro, muitas vezes um teto salarial que não acompanha o esforço. É a tal zona de conforto, que, dependendo do ponto de vista, pode virar uma espécie de prisão mesmo. E aí, como contraponto, surge a corretagem. O material descreve o corretor como o dono da própria jornada. Aí a conversa muda de figura, né? Totalmente. A pessoa faz o próprio horário, define a estratégia, corre atrás do cliente. E o ganho? Bom, o céu é o limite, teoricamente, ligado direto ao desempenho. Claro, não tem salário fixo, não tem as garantias da CLT. Hum. Mas o que se vende é a liberdade. É uma liberdade que exige muito, né? Tem que ser quase um canivete suíço. Entender de venda, claro, mas também de marketing, de negociação, até um pouco de psicologia para entender o cliente. Gestão do tempo é crucial. Nossa, é muita coisa. É um aprendizado constante. E a comissão acaba sendo, tipo assim, a prova de que esse modelo mais autônomo funciona para aquela pessoa. No fim das contas, a escolha é meio filosófica, né? Uma segurança mais controlada ou essa liberdade que vem junto com uma baita responsabilidade? Fica claro, então, que tem uma escolha fundamental aí. Seguir um caminho mais, pronto, com regras claras, benefícios definidos. Ou se arriscar a construir a própria trilha. Com mais incerteza, sim, mas talvez com mais espaço para crescer do jeito que a pessoa quer. Isso tem tudo a ver com como a gente vê estabilidade hoje, né? Parece que está crescendo a busca por carreiras que pedem mais protagonismo, né? Exato. E se a gente olhar o quadro geral, aquele emprego para a vida toda, bom, isso já não é mais a garantia que foi um dia, né? A instabilidade pode aparecer em qualquer modelo, na verdade. Talvez por isso que alternativas como a corretagem começam a ser vistas não só como um plano B, mas às vezes como a escolha principal. Principalmente para quem valoriza muito essa autonomia e não se encaixa bem em hierarquias muito rígidas. Essa busca por mais controle da carreira é uma tendência forte, sim. Bom, então exploramos esses dois mundos. A segurança da estrutura formal de um lado, e do outro a autonomia que pede iniciativa, resiliência, uma tensão bem real nas decisões de carreira hoje. Pois é. E para fechar, acho que vale deixar no ar umas perguntas que o próprio material levanta, para cada um pensar um pouco. Será que alguém que sempre foi CLT teria coragem, assim, de atravessar essa fronteira, de ir lá e experimentar a vida de corretor? E o mais interessante, será que depois de provar essa autonomia, essa flexibilidade, e os desafios também, claro, será que essa pessoa conseguiria voltar a olhar para o crachá só como uma conquista? Ou passaria a ver como uma limitação? Fica aí a reflexão.